Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. É um prazer em revê-los. Eu sou o Irã, sou coordenador do Grupo de Saúde da CIPA. Nós da CIPA estamos bastante preocupados com o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil. Pensando nisso e a chegada das festas de fim de ano, estamos trazendo aqui um trabalho para vocês sobre a probabilidade e o risco de contaminação nesses eventos sociais. Acompanhem conosco. Desta forma, preparamos essa apresentação para responder a seguinte pergunta: será que vai ser possível reunir a família ou menos parte dela nas festas de fim de ano? Quando exatamente é seguro participar de um evento em meio à pandemia de Covid-19? Esta não é uma pergunta simples de ser respondida e depende de vários fatores que nós vamos apresentar. Antes de responder esta pergunta, gostaria de chamar a atenção para a evolução dos casos de Covid-19 no nosso país. Até 21/12 foram confirmados mais de 7.200.000 casos e registradas 187.291 mortes, o que faz o Brasil o segundo país em número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Através do gráfico de novos casos diários, verifica-se que os números de novos casos vêm acelerando dia a dia e que atualmente estamos em patamares similares ao dos piores dias da pandemia, ocorridos nos meses de julho e agosto. Para a gente calcular o risco de ser contaminado, uma pergunta que tem que ser respondida é esta: quanto tempo uma pessoa com coronavírus pode contaminar as outras? Segundo o Dr. Felipe Hades, em média 14 dias a partir do primeiro dia após o contato, mesmo os assintomáticos, podendo chegar de 21 a 26 dias, e dependendo da carga viral e a gravidade do caso. Embora as pessoas com sintomas tenham maior capacidade de contaminar as outras, estudos indicam que 76% das novas contaminações são provocadas por pessoas assintomáticas. No slide anterior, vimos que uma pessoa que contraiu o coronavírus há pelo menos 14 dias poderia nos contaminar. Mas qual seria a chance de encontrarmos uma pessoa capaz de nos contaminar ao sairmos de casa? Bom, nos últimos 14 dias ocorreram 639.681 novos casos, desde o dia 8 de dezembro, relatados no Brasil. Estudos sobre os diagnósticos de casos de Covid indicam que apenas 14% dos casos são relatados. Os demais, por serem assintomáticos ou com sintomas leves, não levam uma pessoa a procurar no serviço de saúde. Considerando essa fração, então, que os relatados são 14% de todos os casos, teríamos em torno de 4.600.000 novos casos desde o dia 8 de abril, os últimos 14 dias. Todas essas pessoas poderiam nos contaminar. Considerando que esses novos casos não relatados estejam predominantemente entre as pessoas que não estão em confinamento, e que o confinamento no Brasil atinge apenas 37,5% da população, é então esperado que 1 em cada 35 pessoas em circulação no Brasil tenha contraído o vírus nos últimos 14 dias, sem saber, e desta forma possa contaminar as demais. Essa conta é simples e a gente pode ver nesse novo slide. Veja, os casos relatados são 639 mil. Os prováveis casos não relatados somam 3.929.000. Já as pessoas em circulação no país, excetuando as que estão em confinamento, são 136 milhões. Essa razão dá um caso para cada 35 pessoas. Ou seja, ao você sair na rua e passar por 35 a 40 pessoas, a chance de você cruzar com alguém com coronavírus em condição de contaminar é muito grande. Ok, mas a gente pode encontrar com essa pessoa que tem condição de nos contaminar. Mas qual é a probabilidade de acontecer a contaminação? Isso não é uma resposta fácil. Sabemos que a transmissão se dá por contato de secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Nas interações sociais comuns do dia a dia, é muito importante a contaminação por exposição através de gotículas de saliva suspensa no ar. Pesquisas mais recentes mostraram que os vírus podem espalhar em gotículas no ar por até 6 a 8 metros, a depender da situação, e que os mecanismos que aumentam o risco de contaminação envolvem distância, uso ou não de máscara, a ocupação e a ventilação do ambiente, os tempos de exposição e até os meios de interação entre as pessoas. Se as pessoas estão em silêncio, se elas estão falando, se elas estão cantando, se elas estão gritando. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores, Boriba e colaboradores, montaram uma tabela de fácil entendimento do risco de acontecer a contaminação devido a estes fatores. Como apontado no slide anterior, essa tabela leva diversos fatores em consideração.
O primeiro, e bem importante, é a ocupação, se ela é baixa ou alta. No caso desse slide, nós estamos falando de baixa ocupação. Além da baixa ocupação nesse slide, nós temos aí o contato por tempo curto e o contato por tempo prolongado, que são bastante diferentes. Além disso, se é ao ar livre, bem ventilado, se é um espaço fechado bem ventilado, ou se é um espaço mal ventilado. Também podemos levar em consideração a interação das pessoas, se elas estão em silêncio, falando ou gritando. E claro, se elas estão usando máscara ou não. Tudo isso aumenta o risco, né? Aumenta ou diminui o risco conforme o fator. Então, por exemplo, se você está ao ar livre, num local bem ventilado, em silêncio, o risco é muito baixo de contaminação a encontrar com uma pessoa. Mas se por outro lado você está sem proteção, num espaço mal ventilado, mesmo em contato por tempo curto e com baixa ocupação, o risco é bastante alto se uma das pessoas estiverem contaminadas. E em contato prolongado, isso aumenta muito mais, como pode ver na figura à direita. Considerando agora uma alta ocupação, né, a tabela modifica bastante, e aí a gente pode verificar que se você estiver em silêncio, ao ar livre, em um local bem ventilado e um tempo curto de contato, o risco ainda é baixo. Mas para todos os outros fatores, né, se você já está falando, se você já está gritando, se você está sem máscara, se você está em contato prolongado, esse risco aumenta bastante. E aí, vamos pensar: contato prolongado, espaço mal ventilado, sem máscara ou com máscara em alta ocupação, nós temos um alto risco. Então, a contaminação, se uma das pessoas estiverem com a doença, é de alto risco. Pensando nesse estudo feito por Boribe e colaboradores, também podemos ver essa tabela, que leva em consideração o risco de contágio segundo a atividade. Podemos verificar aí que, por exemplo, abrir uma correspondência, onde você não tem contato com ninguém, sim com uma superfície que possa estar contaminada, né, tem um risco baixo. Por outro lado, ir a um bar, onde você tem uma alta ocupação, um contato prolongado maior, um lugar confinado e mal ventilado, o risco é o mais alto possível. Também enquadra-se nesse tipo de risco ir aos shows, né, eventos esportivos, cultos religiosos com mais de 500 fiéis, né, e decrescendo aí conforme as condições melhoram, né, de ocupação e ventilação. Outra coisa importante listada neste estudo de Boribe e colaboradores são os riscos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê risco baixo naquelas tabelas, o que você tem que fazer? No risco baixo, tente manter ao menos 2 metros de distância de outras pessoas e usar máscara. Não é porque você está a 2 metros que pode tirar a máscara e não é porque você está de máscara que pode chegar mais perto. Mas se tiver que aproximar rapidamente de alguém, não precisa entrar em pânico. Não é o fim do mundo. Já o risco médio, seja mais rígido com a regra dos 2 metros de distância. Se possível, fique um pouco mais distante, a depender de outros fatores na situação. E no caso do risco alto, 2 metros é a distância mínima a ser mantida de alguém. Mas o ideal é ficar ainda mais afastado do que isso e usando uma máscara de qualidade. Com base no que foi dito, a gente pode responder a pergunta: será que poderemos nos reunir com segurança nas festas? A resposta é não. O risco de uma reunião em casa, mesmo com apenas alguns familiares e usando máscara, é de moderado para alto, devido ao contato prolongado e às condições de ventilação e ocupação. Considere também que, ao participarmos de uma celebração com apenas 10 pessoas, temos uma probabilidade entre 25% e 30% de alguém estar infectado em condições assintomáticas. Portanto, meus amigos, minhas amigas, neste Natal fique em casa. Nos vemos no próximo ano depois da vacinação. E tudo bem. O enfrentamento à pandemia do coronavírus é coletivo. Converse com seus entes queridos, converse com a sua família, explique isso para eles. Um abraço a todos vocês. Um ótimo Natal, um feliz ano novo com segurança. É que a Cipa Replan deseja a todos vocês. Abraços. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por assistir essa apresentação.
Gostaria de dizer para vocês que vocês podem utilizar essas informações para passarem para todas as pessoas que vocês quiserem, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua família. O enfrentamento à pandemia de coronavírus depende de todos nós, ele é coletivo. Também gostaria de agradecer aqui à refinaria, na pessoa do Deisson, pela oportunidade de poder falar com toda a força de trabalho, e gostaria também de agradecer o pessoal da CIPA na pessoa do Valdir, nosso presidente, que se esforçou muito para que essa apresentação acontecesse. Muito obrigado a vocês. E antes de eu ir embora, eu queria falar só mais uma coisa. Em todos os momentos que você estiver, em todos os lugares que você for, não se esqueça. É muito importante o uso da máscara. Mostre para todo mundo que atrás da máscara tem uma cara legal. Tem um cara que se preocupa com os outros, que se preocupa com todos que amam. Um abraço a todos vocês. Fiquem bem neste Natal e neste Ano Novo. A gente se vê depois da vacinação. Abraço para vocês.